E não tem nada a ver com o sistema desse mundo. Você está remando contra a maré mesmo. Mas está tudo certo. Nós caminhamos com Ele. E Ele bota a mão sobre a nossa vida e as coisas começam a acontecer por causa do sistema, não é isso? Então eu estou lendo com vocês alguns textos preciosos, dando a essa ênfase. Quanto mais a gente fala, mais você se torna consciente, ok? É assim mesmo. É por isso, no poder da nossa transformação, por aquilo que a gente renova a nossa mente. Olhem para mim, você é um ser espiritual pensante. O que você pensa interfere na tua vida. Se pensar bobagem, vai fazer bobagem, olha aí. É assim que funciona. Pastor, quando eu vi, eu estava fazendo. Você não viu nada, cara. Você já estava pensando, foi lá e fez besteira. Então, o conteúdo do meu pensamento, do governo, daquilo que eu estou pensando, faz diferença. Tá? Então, por que a palavra pede? Deus pede, olha, preste atenção. Olha aí, Josué, quer ser bem-sucedido? Medita na minha palavra de dia e de noite e tal, e fica consciente ali sobre aquilo que você precisa fazer com base na minha ordem, essa é a minha tradução, e você será bem-sucedido em tudo que fizer. Então ele não está de brincadeira. Como o mundo está doido e cheio de propostas, meu Deus, que leva o cara para tudo quanto é lugar, menos para construção, nós temos que ficar com a verdade. Para ser construído em dias de calamidade, será construído você, a tua vida, a tua casa. É assim que funciona, gente. Legal? Então, por isso que a gente fala, repete, e manda novamente, e traz a realidade, e aí você lê mais uma vez e o Espírito Santo te fala algo. Tá bom? Então está escrito, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Graças. Veja, para resgatar os que estavam perdidos, a fim de que eu e você recebêssemos a adoção de filhos. Isso aí é paternidade, isso é DNA. Eu tenho o DNA do meu pai, que é a vida dele em mim. Você também. Você é do céu, não é da terra. Estou te falando, teu registro está lá, o inferno sabe. Ele olha para você e fala, ele não mexe com esse. Ele mexe, ele sempre perde, né? Está mexendo com a pessoa errada, muito legal, eu venho conversando. Vocês são filhos, é a natureza de Deus. Então agora ele enviou o seu Espírito, por isso nós podemos dizer Pai. E aí no verso 7 está escrito que eu gosto, que eu não sou mais escravo de uma velha natureza, coloquei ali, mas porém eu sou filho, e sendo filho, eu tenho a natureza do meu pai, então eu sou herdeiro por ele. Meu Deus, isso aí é desse tamanho. Muito bem, e aí eu comecei entrando sobre esse assunto e falando nesse conteúdo sobre nós andarmos, né? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você não sente, você é nova criatura. As coisas antigas, eu coloquei aqui na Bíblia amplificada, está assim, ó, a condição moral, espiritual antes da nossa antiga natureza já era, já passaram, não existe mais. Eis que se fizeram novas, ou se tornaram novas todas as coisas na nossa vida. Então você começou de dentro para fora, você é novo de dentro para fora, diga aleluia. Quanto mais consciência disso, mais então a gente vai viver essa nova criação. Eu quero voltar a lembrar 5 slides aqui importantes. Primeiro deles, uma boa parte da igreja ainda vive sérios conflitos a respeito da certeza. Esse é o conteúdo. Se o inferno desliga a minha certeza, ela para de operar. Esse é o conteúdo, ele promove dúvidas para que você desligue a certeza a respeito de quem verdadeiramente você é. Ok? Não tem nada a ver com o exterior, olhar no espelho, o que eu estou enfrentando, problemas, isso aí faz parte desse mundo decaído. Mas você é uma nova criação. Você é uma nova criação, você é uma nova criação. Diga para você 300 mil vezes, essas coisas vão crescer. Você vai se tornar mais consciente de quem você é. Isso te ajudará a andar como nova criatura. Hoje eu vou entrar nessa área. Uma outra coisa que eu tinha dito. Essa é a prática. A gente vive mais com uma consciência do que sente, do que vê, do que a consciência de quem nós somos. Está errado. Quem pode desligar isso, pastor? Alguém me ajude. Não, é você com a sua consciência.
Não, eu estou me sentindo mal, mas não é verdade no mundo do Espírito. Você está muito bem, obrigado. Você é filho do Deus Altíssimo. Eu estou no reino dele. Eu já cheguei. Pela minha natureza, nós temos autoridade sobre o inferno. O inferno não pode chegar com um rolo compressor e passar em cima de mim. Eu estou falando o que está escrito, gente. Não adianta olhar para mim, não. Olha para o teu interior e para a verdade. É aí que você tem que trabalhar a verdade com o teu coração. É aqui que a gente tem que proteger. Falei isso aqui agora. Mas ainda tem isso, é a prática. Beleza, desliga na hora que você está se sentindo ou pensando que a tua vida não vai dar certo. Ou que daqui não continua. Tem que desligar na hora, igreja. Olha aí, você tem que lutar. O que está acontecendo aí? Ih, rapaz, o cara está rolando com ele mesmo. Eu já estou entendendo, é uma luta. É a luta do espírito contra a carne. Olha lá. Pulou nele mesmo, deu uma gravata nele mesmo. Amém, amém. Faz isso. Você precisa, eu também. Eu faço, não quero nem saber. Olha aí, o diabo ele prende, gente. Olha só, é isso aí, ó. Ele prende a atenção do homem do lado de fora, no que ele sente, no que ele vê. Dessa maneira, o homem tira a conclusão e a imagem errada de si mesmo. Quem não esteve aqui domingo passado, por favor, tira um print aí, vai. Pum. Medita ao longo dessa semana nisso aí. De onde é que eu tiro essa imagem? Eu tiro do lado de fora, do que eu estou sentindo e estou vendo. Está errado. A tua imagem já está feita e pronta pela obra da cruz do Calvário. Deus me vê dessa maneira aqui, não da maneira como eu sinto. Ah, mas ele entende. Deus te vê da maneira que ele escreveu. Da obra da cruz do Calvário. É assim que ele te vê. Não tem opção. Jesus, obrigado, porque eu estou me alimentando dessa verdade. Mais uma vez. É assim que ele te vê. Como Deus te vê? Com base na obra. Você é uma nova criatura? Levanta a mão aí. Feliz da vida. Pastor, não estou tão feliz. Porque... Olha o quartinho. Ah, mas eu estou cheio de problema. Nada vai mudar. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Se eu não estiver vivendo a identidade que a palavra de Deus diz que eu tenho, eu sou, sem perceber, eu aceito a desvalorização. Falei domingo passado que o diabo está me sugerindo. Porque ele bate no ser humano com desvalorização. Você não é nada, você não vale nada, quem é você? Você não é isso, aquilo outro, papapá, papá. Essa ele faz com todo ser humano. Graças a Deus. Deus me valorizou, ele morreu por mim. Se o inferno te diz que você não tem valor, diz para ele assim: mas o meu Senhor, que te criou, safado, ele morreu por mim para que eu vivesse. Pronto, já deu uma tapa na cara do inferno, que sabe aquele soco assim de câmera lenta, que ele já não tem mais dente, mas saiu todo o sangue assim. Porque você respondeu com base na verdade. Eu não posso ficar respondendo, a provocação do inferno tem que ser respondida. Ouça isso, é uma palavra boa. A provocação do inferno tem que ser respondida com base na palavra. A provocação do inferno lá no deserto sobre a vida de Jesus, tentando ele, Jesus só respondeu assim: Satanás, está escrito. Ó. Aí beleza, ele toma um soco em cima do outro. Porque a tua base e a minha base não é o que eu estou sentindo do momento que eu estou vivendo, é o que está escrito sobre a minha vida. Esse é um período, legal, eu estou de repente num período de prova, de teste, é só um período, isso não é a minha vida. Não terminou ainda e Deus está para virar esse combate, aleluia. Bom, agora eu estou começando a te animar, hein, cara? Vai virar. Mas ele agarra no tempo dizendo: mas olha aí, já tem um tempão que nada acontece. Na verdade, lá vem a voz dele, ó, a voz dele. Na verdade, Deus esqueceu de você. Mentira. Lá baixai.
aí, cara, quando você está na defesa da verdade e você levanta, ele passa do outro lado lá. Cara, tem uma muralha de fogo ao teu redor. Você está acendendo o poder de Deus, cara. Ele é derrubado pelo poder de Deus. Não é derrubado pela minha pessoa, nem a sua. O poder de Deus é a sua palavra em nós. A maioria do povo de Deus não reconhece ou não caiu a ficha ainda sobre a sua filiação. Lembra que a gente falou sobre isso? Por considerar o lado de fora, esse lado exterior que desgasta. Eu falei para vocês domingo passado, quando eu estava pregando com a Deise, eu tinha ido lá para o meu gabinete, li um versículo, e o Espírito Santo me deu uma revelação tão tremenda, simples, eu jamais vou esquecer. E é assim mesmo, quando Ele te revela algo, e fica registrado no teu coração, você não esquece mais. Então não ponha o poder da sua escolha em tomar decisões no seu homem exterior, que ele se corrompe. Põe o poder da escolha de tomar decisões no homem interior, mesmo que elas sejam sacrificiais, e são, mesmo que elas gerem um tipo de sofrimento na sua carne, e geram. Esse é o caminho da vitória. É o caminho da vitória. Eu estou com vontade, dá e passa. Fala para o teu irmão, dá e passa. Ah, eu estou doido para esganar fulano de tal. Dá e passa, fica tranquilo. Isso passa com todo mundo aqui. Apertar o pescocinho assim e tal. Fica tranquilo. Dá e passa. Então, uma coisa, nessa manhã, daqui eu continuo. Uma coisa é ser nova criatura. Boa. A outra bem diferente é andar na luz dessa nova criação. E aqui está a diferença de ativar o poder de Deus. Eu sei, eu sou nova criatura. Mas a pergunta é, eu tenho andado como nova criatura? Melhor, eu tenho me visto como nova criatura? Por que eu estou falando tudo antes sobre essa consciência da nova criatura? Falamos da nossa natureza, falei sobre valorizar e focar quem nós somos, porque essa consciência tem que estar alta. No momento em que ela está alta, você terá maior facilidade de andar como nova criatura. De vencer a inclinação da carne, nos seus desejos, nas suas escolhas, por consciência. A consciência viva da pessoa do Espírito Santo, iluminando essa verdade, ela tem sido perdida na igreja, porque a força das coisas de fora tem roubado isso. Tem roubado o que nós temos de mais precioso. A pessoa do Espírito Santo que testifica essa palavra nos revelando isso. A tua força, eu já falei 300 mil vezes, não tem problema de eu repetir. A tua força está dentro de você. A pessoa que mora em você é a pessoa de Deus. Você que está me assistindo aí, a nova criatura, é a pessoa de Deus, Ele habita em você. É Ele que dá testemunho da verdade, é Ele que ativa, é Ele que é a química, Ele é o revelador da verdade, acende no teu coração. Não tem como caminhar de outra maneira. Jesus falou, as palavras que saem dos meus lábios são espírito e são vida. A nossa força para enfrentar as dificuldades, as lutas, está aqui dentro. Como é que nós enxergamos? Em que dimensão de consciência nós estamos vivendo para enfrentar tudo que nós enfrentamos? Olha aí, hein? Ouve isso. E isso depende da operação do Espírito Santo. Não é uma questão de falar do Espírito Santo, é vivê-lo. Deus não é um conceito, Ele é uma experiência. Mas pastor, só bota umas frases aí, claro, que elas são inspiracionais. Mas você tem que viver a experiência. Deus é uma experiência, Ele é uma pessoa. Então, uma boa parte ainda do povo de Deus vive a vida da igreja sem viver a verdade revelada da igreja, que é a nova criatura.
A vida da igreja é importante, gente, porque nós fazemos isso, sei lá, desde que eu me converti, eu estou nessa aí. Maravilha, porque eu sei que isso é maravilhoso, e a gente ama isso, mas isso não pode ser o nosso processo. O nosso processo é uma experiência diária com a pessoa de Deus. Isso aqui faz parte do nosso processo. Nos alimentar, nos congregar, porque há algo poderoso nisso, está escrito. Não tem como isso aí ser mudado por outro conceito. Por mais que esteja pandemia, tudo isso, ninguém vive de internet. Vive de gente. O ser humano foi criado para estar junto. Por isso que ele se organiza. É uma questão social, não dá certo. Óbvio, nós estamos usando as ferramentas, e são maravilhosas para vincular para tantas pessoas que não podem no momento, ou estar presente, ou receber mensagens do mundo inteiro. Então não se acostume apenas com esse conteúdo, a vida da igreja, eu estou lá, estou sempre lá, o pastor lá vai falar de novo ele vai falar e tal. Não vai mudar a tua vida. Se não for por uma consciência viva, por que você está aqui nessa manhã? Por que eu vim à casa de Deus? Aleluia. Davi tinha isso em alta. Romanos capítulo 10, olha como o apóstolo Paulo escreve isso, falando a respeito do povo de Israel, porque o Messias já tinha vindo. Mas só que eles não reconheceram que era Jesus. Incrível, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Isso está lá em João, capítulo 1. Porque não reconheceram. E aí Paulo diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, do povo de Israel, é para que eles sejam o quê? Salvos, porque o Messias já veio para salvar. Legal, agora olha o que ele declara. Porque dou testemunho a favor deles que eles têm zelo por Deus. Entre aspas, eles têm esse conteúdo religioso firme. Não deixam de observar as festas, os ritos, tudo direitinho, mas firme, ali firme. Tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Aí ele diz assim, desconhecendo a justiça de Deus através do Messias, da obra da cruz, para libertá-los, não é isso? O que está acontecendo? E procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça, à obra da cruz que vem de Deus através de Jesus, óbvio. Você entende? Paulo está separando, cara, nós não somos religiosos. Jesus fez isso com Nicodemo. Nicodemo, importa nascer de novo. Qual é a sua religião? Evangélico, de forma alguma. Você não diga isso. Diga que você é de Jesus. Eu sou de Jesus, eu tenho a vida dele. Para sempre. E todo dia. A nova criatura, verso 4, né? Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. A obra que ele fez na cruz. A nova criatura vive pela verdade revelada, gente. Olha aí, ó. A nova criatura vive pela verdade revelada de quem ela é. Vou repetir. Ela vive pela verdade revelada. Sem revelação não tem como viver. Não é só saber. Esse é um detalhe importante. Pastor, eu estou tomando conhecimento hoje e tal, beleza. Tá, mas precisa de mais. Você precisa da química do Espírito Santo tatuando essa verdade em você. Aí não sai mais. Quanto mais consciência, e ela vamos dizer assim, ela amplia, à medida que o Espírito Santo ele vai descortinando isso, cara, você é uma pessoa firme na sua identidade. Uma nova criatura, ela vive pela verdade revelada de quem ela é. Ela simplesmente não só toma conhecimento revelado de quem ela é, mas ela vive quem ela é. Porque o conhecimento revelado te dá certeza e você age com base em certeza. Você entende? Não tem como a gente inverter isso. É incrível, quer ver? Eu quero ler uma passagem para você, da qual nós conhecemos, em Isaías 53, você pode ir lá, são 12 versos, descrevendo de maneira sobrenatural mesmo,
a obra da cruz do Calvário, o processo de substituição de Jesus no nosso lugar. Não tem capítulo mais preciso do que isso. E nós conhecemos. Mas ao iniciar esses 12 versos, Isaías declara assim no verso 1: quem creu na nossa pregação? Olha aí, igreja! A quem foi revelado o braço do Senhor? É uma coisa super importante. E isso aqui não é separado. Vou sair um pouquinho do assunto para te dizer um conceito muito importante. Preste bem atenção. Independente da tua cabeça, quando você abre o teu coração para crer, só depois desse momento que o Espírito Santo pode te revelar. Sem a crença, não há revelação. Eu posso estar ouvindo essa mensagem nessa manhã e não estar crendo no meu coração. Então não tem revelação também. A revelação vem depois da crença. Creu, o Espírito Santo te revela. E quando ele revela, a certeza levanta dentro de você. Aí o inferno diz que você não vale nada. Aí você fala para ele, tu está de brincadeira, deixa eu rir um pouquinho. Você tem uma certeza. Você sabe quem você é. A revelação em cima de algo que você creu. Ele terá muita dificuldade de te colocar numa posição errada. Daí a importância de nós valorizarmos e ficarmos conscientemente fazendo sobre isso, falando e orando em línguas, como a gente vem falando, que edifica o nosso coração. Então a gente está vivendo um momento de uma geração que está sem esse fundamento, cara, está deixando de lado, porque acredita que pode receber as coisas pelo intelecto, pelo simples fato que faz faculdade, que faz curso, e o mundo intelectual, ele só cresce. Beleza, mas não é assim que a gente recebe Deus? Jamais entenderei Deus pelo meu intelecto. Jamais vou entender que eu sou uma nova criatura pelo meu intelecto. Não tem como provar. Mas eu sou. Mas como é que você tem certeza? É o meu coração que se posicionou para acreditar. Não vem dizer para mim outra coisa, que eu acredito naquilo que está escrito. Acabou. Pronto, aí Deus se manifesta. Porque eu dei a substância para ele. Ele não está pedindo para eu entender. Deus não provará que existe para o ser humano. Porque ele existe. O homem é que tem que acreditar que ele existe. É isso? Então essa questão da revelação da nossa identidade como igreja é fundamental. E um grande perigo é, às vezes, viver só o que eu acredito e penso sobre Deus. Em outras palavras, eu vivo uma seletividade de uma crença que me agrada. E agora eu estou entrando aqui num conteúdo só para te falar do perigo de eu ficar com uma meia-verdade ou alguma coisa, só um pacote que é bom. Já que a gente está falando sobre viver como nova criatura, tem implicações sobre isso aí. Eu não posso ser seletivo em relação à verdade. Eu vou repetir, eu não posso ser seletivo. Eu tenho que tomar ela como ela é. Às vezes uma meia-verdade pode se tornar uma grande mentira. O inferno, ele pega meia-verdade e transforma numa mentira. Começou como verdade e vira como mentira. Daí você não pode pegar meia dúzia de versículos para instituir algo que você diz assim, eu acredito, mas eu estou montando algo que eu quero acreditar. Não funciona. Não tem nada a ver comigo e contigo, tem a ver com o que a palavra tem a dizer. Alguém está pegando isso aí nessa manhã? É muito bom a gente ver o apóstolo Paulo declarando assim, ele mandou chamar a rapaziada que tomava conta das igrejas lá em Éfeso, beleza? Depois no verso 18, quando chegaram, Paulo disse, vocês sabem como me conduzi entre vocês o tempo todo, desde o primeiro dia que eu entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com humildade, lágrimas e provações, olha aí. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso. Olha só.
e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Verso 21, testificando tanto aos judeus como gregos o arrependimento, a palavra implica em mudança, para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 26, portanto, no dia de hoje, eu testifico diante de vocês que eu estou limpo, meu Deus, olha como é que ele escreve, do sangue de vocês, falei toda a verdade. E aí no verso 27 ele diz assim, na Bíblia Viva, portanto, não deixei de contar ou de anunciar a vocês toda a mensagem, diga toda, não é meia mensagem, toda a vontade de Deus. Na Nova Versão Internacional, não deixei de anunciar a vontade de Deus. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque eu estou falando, se eu sou nova criatura, eu preciso viver como nova criatura. E se eu vou viver como nova criatura, eu tenho que entender que tem deveres aí, não é só direitos. Eu tenho uma responsabilidade. É bom saber que é nova criatura, perfeito, nós somos. Mas Deus espera que nós vivamos como novas. Olha que legal que Paulo não era seletivo, que é muito legal, né? Que eu estou só mostrando a ênfase de Paulo mostrar para mim, para você, de que ele toda a mensagem. Ele passava toda a verdade sobre o assunto. Então pegava tudo que era necessário, está ali tudo. Então, ele estava preso. E ele foi conversar com um governador chamado Félix, antigo goleiro da seleção de 1970. Lembra disso, mano? Maravilha. Assistiu? Meu pai comprou uma televisão preta e branca e nós assistimos. Guadalajara. Meu Deus. Félix era o nome do goleiro, alguém sabia ou não? Ninguém, tá vendo? Olha isso, só tem jovem na igreja, aleluia. Era goleiro do Botafogo, se não me falha a memória, hein? Não? Não, tricolor? Então falhou mesmo, tricolor. Isso aí. Não é do Rio de Janeiro, aleluia. Enfim, vamos seguindo adiante, né? O governador Félix, com a sua esposa, um nome bonito, e tal, mandou chamar Paulo. Olha o que está escrito ali. Começou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. Mandou Paulo, testificando tanto a judeus. Não, estou voltando. Ok. 25. Dissertando ele acerca da justiça, obra da cruz. Paulo está dissertando a obra, né? Legal. Do domínio próprio. Então, na justiça, ele estava falando sobre isso, gente. Se tornar nova criatura, você que recebe. Depois ele começa a falar sobre o domínio próprio. Eu coloquei ali entre aspas aquilo que não está na palavra, mas ele está provando, cara, olha só, se você é uma nova criatura, agora o fruto do Espírito tem que rolar na tua vida. Domínio próprio faz parte do fruto do Espírito, hein? E aí ele termina com tudo isso, dizendo assim, do juízo vindouro, o julgamento para aqueles que não viverem segundo essa nova criação. Quando ele chega nessa parte, o governador ficou o quê? E aí o governador disse assim, Paulo, num momentinho eu preciso assinar uns papéis ali, e a cozinheira está me chamando, tem uma panqueca ali para comer, depois eu volto e tal, para conversar contigo, você pode se retirar, quando eu tiver uma oportunidade eu te mando, eu vou te chamar. Ele podia só dizer a parte boa, a parte que todo mundo quer ouvir, mas Paulo não poderia dizer simplesmente, cara, se você receber Jesus como Senhor e Salvador, você se torna uma nova criatura. Isso é meia verdade. Porque a Bíblia mostra que eu preciso viver como nova criatura. Aí ele começa a dizer sobre o fruto. E se nós não vivermos e não formos nesse processo, um dia vai chegar isso aí, o juízo final. E os olhinhos vão fechar. O elevador vai subir ou vai descer? Pastor, isso existe? É claro. E o pessoal ainda duvida que existe isso, céu e inferno. E que a decisão da nossa vida é feita no dia a dia daquilo que a gente vive. Mas Paulo não omitiu nada. Muito fantástica essa passagem. A parte central do livro de Efésios, gente, é incrível. Você vê o apóstolo Paulo tendo revelação da primeira parte do livro
até o capítulo 3, sobre a obra de Jesus, desde a fundação do mundo, o amor de Deus em nos resgatar. Então nós ressuscitamos com Jesus, morremos, assentados em lugares celestiais. Fala que agora nós somos da família de Deus, é demais. Mas quando chega no capítulo 4, ele está dando sequência. Ele põe ênfase na vivência da nova criatura. Olha que interessante. 5 vezes, até o início do capítulo 6, ele fala assim, ó: por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam. Ele não está falando sobre, está falando viver a nova criatura. Vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Isso é imperativo, gente, isso aí não é opção. 1. Vamos lá? Efésios 4:17, ó, mais uma vez. Portanto, digo no Senhor, testifico, não vivam mais como você vivia antes, Elinho, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e tal, como velha criatura. Não viva, porque você é uma nova. Diga, eu sou uma nova criatura. Olha a terceira vez que Paulo fala, em Efésios 5:2, e vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Não para aí não, olha, ele continua. Efésios 5:8, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. E por último, Efésios 5:15, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, como novas criaturas. Eu estou dando ênfase nisso, queridos, porque é o seguinte, daí que Deus então se manifesta. Se manifesta na nossa vivência. Mais uma passagem para a gente terminar nessa manhã. Tito capítulo 2, verso 11, Paulo diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. É isso mesmo, a justiça de Deus pela obra da cruz a todos os homens. É isso aí. Legal? Beleza, ele diz assim, a graça de Deus, nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, viver, de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente. Ó, e junto com esse dom vem a compreensão de que Deus quer que nos voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus na era presente. Muito legal. 13. Enquanto então, beleza, eu era trevas, agora eu sou luz, ando como filho da luz, aguardando a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, que é a sua segunda vinda. Essa é a nossa jornada. Alguém está entendendo isso aí, gente? Muito legal. E eu vou terminar dizendo isso aqui, ó. O simples fato de ser nova criatura não significa que a pessoa viverá como nova criatura. Daí eu ter começado te dizendo da importância justamente da gente receber revelação e consciência de quem nós somos todos os dias. Eu quero te falar, com base em consciência e com base no Espírito Santo iluminando e revelando quem nós somos, nós teremos facilidade de viver quem verdadeiramente nós somos. Agora, se eu vivo uma jornada de lembrar de Deus no domingo, quando eu venho à igreja, e durante a semana, meu irmão, sou bombardeado de tudo na cabeça, não tenho consciência, vou vivendo, o trabalho está difícil, os problemas e tal, vai ficar pesado vivermos como novas criaturas no momento em que precisar. Porque veja, gente, no momento em que precisar, uma escolha, uma decisão vai ter que ser feita. A pergunta é, estou fazendo com base na nova criação ou na velha? Eu estou fazendo escolha, eu tomando decisões com base na velha ou na nova? E todo dia aparece isso para mim e para você.
um posicionamento, uma situação, diante de coisas que se apresentam. Bom, mas se eu tenho consciência alta de quem eu sou, e o Espírito Santo está me revelando, dia após dia, está acendendo, iluminando, né, o nosso coração, você vai agir com base na iluminação, está ali, ó, na tua frente. Ou seja, o governo dos teus pensamentos é um governo sobre a realidade de quem você é em Cristo Jesus. Vou repetir, é um governo da tua realidade, quem você é em Cristo Jesus. É diferente, cara, bem diferente. Você pega duas pessoas com o mesmo problema e você vê duas pessoas tendo reações diferentes. Eu falei agora recentemente, fazendo essenciais de liderança, sobre aquela condição onde o moço do profeta viu uma cena de carros e cavalos ao redor para prenderem Eliseu. Mas Eliseu, ele já enxerga uma outra cena. É interessante, né? Porque são duas visões diferentes a respeito da mesma coisa que eles estão vendo do ponto de vista natural, né? Eliseu também viu que tinham carros ao redor para prendê-lo da cidade, hein? Mas ele tinha uma visão interior de que ele servia a Deus e Deus o protegia. Aí ele pediu: Senhor, abre os olhos desse meu moço aí, para que ele possa enxergar. Maior são aqueles que estão conosco. Isso é consciência. Mesma cena, duas visões. Mesmo problema, duas visões para encarar o problema. Quem está pegando isso nessa manhã? Cara, isso aqui vai fazer a diferença. Um desesperado toma decisões erradas, acaba até com a sua vida. O outro entende que Deus é com ele, que luta o seu combate, que ele não pode fazer nada, ele confia em Deus. Pastor, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mesma cena, duas visões. Você está enfrentando dias difíceis nesse mundo, como o mundo inteiro. Mas qual é a escolha que você vai fazer amanhã? Com base em que visão você está tendo sobre aquilo que você enfrenta? Aqui está o segredo de nós avançarmos. E eu quero te falar, não é tempo de recolher, é tempo de avançar. O reino de Deus continua avançando, não vai parar. Deu para pegar isso nessa manhã? Tome cuidado com a força do inferno, que todo dia gasta tempo massacrando a nossa mente, com dificuldades, com impossibilidades, com tudo. E você vai ficar na posição de uma nova criatura, entendendo quem você é e a obra que Jesus tem feito na tua vida. Você entende que Ele vai completar algo da qual nós cremos? Porque se eu não crer, eu vou me embora. Aí eu vou viver a minha vida fazendo a minha vida. Nós não fomos chamados para fazer mais a nossa vida. Nós fomos chamados para acreditar nas obras maiores que já estão prontas, preparadas por Ele. E aí a gente vai pisando de fé em fé naquilo que nós cremos dele. Amém? Fique de pé nessa manhã, aleluia.